No estudo, e eu quero compartilhar isso com os irmãos nessa oportunidade, não o estudo, mas pensamentos em relação ao estudo que fizemos. No estudo, nós, ao longo das quartas-feiras, nós aprendemos, né, a respeito da construção do homem. Mostramos aos irmãos que estudaram aqui a razão porque Deus fez o homem, construiu o homem. E como Deus fez? Destacamos, né, o fato da construção do homem fisicamente, destacamos o fato da criação da alma e a inoculação no homem do Espírito de Deus. Parte do Espírito de Deus está no homem, por isso o homem é eterno, viverá para sempre. Essa questão de viver para sempre é muito importante, porque temos uma cultura teológica antiga e errada de que as coisas terminam no juízo. Há um ponto aí teológico, né? No juízo, uns vão para o inferno, outros vão para o céu. É verdade, isso é que a Bíblia diz. Mas omitimos a informação de que a vida é eterna fisicamente. E a questão do céu, a questão celestial, a referência a céu, é uma palavra para nos informar que a vida eterna daqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador é imensuravelmente feliz, alegre, plena. Não há uma palavra humana para explicar o que é a felicidade eterna para aqueles que receberam a Jesus Cristo como Salvador. Não há uma palavra. E dentro do nosso contexto da língua portuguesa, usamos essa expressão céu. Céu é o máximo, né? Fulano está feliz. Ele agora está no céu, pastor. Olha como é que ele está feliz, né? Não é assim? A gente faz referência. Uma pessoa que está muito feliz, a gente diz, ela está no céu. Ou então uma pessoa que está muito feliz, fulano está vivendo o inferno, não é? São palavras para designar situações máximas em relação à felicidade ou não do ser humano. Quando Jesus viveu entre os homens, os judeus, muito precisamente os judeus, eles tinham uma noção de felicidade e a expressão usada não era céu, a expressão usada era seio de Abraão. Quando dizia, fulano está no seio de Abraão, fulano estava no máximo de felicidade, de alegria. Então essa palavra céu, eu estou fazendo esse comentário para dizer que ela é fraca, ela é limitada, ela não é completa para que a gente possa entender o que será a felicidade, a plenitude daquele que recebeu Jesus e viverá fisicamente e eternamente. Jesus diz a respeito da nova morada, Jesus disse que o Pai preparou lugar para nós, não é? O texto do Apocalipse fala do convite que será feito, vinde benditos do meu Pai, possui por herança ao reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. São textos que nos colocam a informação de que a vida física será eterna. E quando usamos a expressão inferno, no mesmo sentido, só que inversamente. É uma palavra fraca, muito limitada, para se explicar o que vem a ser o sofrimento físico eterno. Porque todos os homens vamos ressuscitar. A palavra de Deus diz que a terra devolverá de si os seus mortos. E então, no juízo final, estarão vivos fisicamente diante do trono, salvos e perdidos, para receber, então, a confirmação ou da salvação eterna, ou da perdição eterna, ou da felicidade eterna, ou do sofrimento, angústia eterna, fisicamente. E o texto diz lá, né, que o Senhor dirá para uns, apartai-vos de mim, e outros, vinde benditos de meu Pai. Bem, isso tudo vimos durante esses estudos e estamos compartilhando muito rapidamente com os irmãos. Também
quando falamos sobre o homem, né, nós estudamos bem devagarzinho a questão do homem. E o texto que lemos aqui de Tessalonicenses, texto que Paulo recomenda à igreja em Tessalônica, ele faz uma menção, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim: Deus vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e toda a vossa alma, corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de Jesus. O que é que eu leio aqui? Meu corpo precisa ser cuidado. E nós costumamos fazer isso, mas numa área, numa faixa muito limitada. A gente cuida do corpo porque quer ficar bonito, porque quer viver mais tempo aqui na Terra, né? Então a gente toma remédio, a gente toma injeção, a gente toma vacina, né? E vai por aí afora, né? A gente cuida do corpo, faz operação de todos os tipos, né? E tem operação de embelezamento agora, então a gente vai fazendo porque queremos cuidar do corpo, Mas olha, primeiro quero chamar a atenção dos irmãos para o sequenciamento dentro do conselho de Paulo. Eu vejo tudo num padrão só, mas a ordem que Paulo colocou: espírito. Como é que o irmão está cuidando do seu espírito? Os irmãos aprenderam na quarta-feira que o espírito precisa viver em santidade, porque é espiritualmente que o homem se comunica com o Senhor, que é espírito. Deus é espírito, e nós só temos comunhão com Deus em espírito. Como é que o irmão está cuidando do seu espírito? E aí, os irmãos acharam muito interessante a questão da alma. A alma é o elo, não é? É aquilo que está entre a carne e o espírito, entre o físico e o espírito. Deus fala ao espírito, mas é a alma que comunica isso ao corpo. A alma toma conhecimento das coisas relacionadas à vida física e comunica isso ao espírito. A alma está aí no meio, né? É a conexão entre o espírito e a matéria, entre a matéria e o espírito. E a alma é a área onde Satanás age. Agiu lá em Eva e age. Quero chamar a atenção dos irmãos para isso, porque quando agiu lá em Adão e Eva, eles estavam vivendo um padrão espiritual esplêndido. Nenhum homem, a não ser Jesus, não posso incluir Jesus nessa questão, Jesus está à parte como homem, mas nenhum outro homem esteve num padrão espiritual tão maravilhoso quanto estava Eva e Adão quando pecaram. E, no entanto, Satanás chegou à alma de Eva. Ele chegou à alma da Eva através de quê? Através das janelas da alma, que são os nossos sentidos: audição, visão, olfato, tato, paladar. Ele chegou ali. Irmãos, podem observar como que ele fez. Primeiro ele conversou com Eva. Ele chegou à alma de Eva através de argumentação. Está pensando que Satanás não insinua coisas no nosso ouvido? Insinua, ele fala contigo. Toda tentação que chega na sua alma é insinuação dele. E insinuando para Eva, colocando dúvidas, não é? Primeiro ele começou a conversar: mas Deus falou que vocês não podem comer de todas as árvores que estão no jardim? E aí Eva disse: não, Deus disse que a gente pode comer de tudo, menos daquela árvore que está ali no meio do jardim. Ela até aumentou, já começou pecando aí, né? Porque aumentou um pouquinho. O Senhor disse que no dia em que tocar naquela árvore, morreremos. O Senhor não falou em tocar, ele falou em comer. Mas ela já até acredita. Basta dar uma beirinha a Satanás para ele começar a fazer bagunça na vida da gente. E a gente não se apercebe disso. Estou destacando isso porque são coisas que acontecem com todos nós. E
diariamente, constantemente. Ele está sempre insinuando, ou através do nosso ouvir, ou através da nossa visão, mostrando quadro, mostrando coisas, né, que não interessa ao crente, ao homem que quer manter comunhão com o Senhor. Depois Eva foi lá, ela foi lá ver o fruto. Realmente esse fruto aqui é bonito. E aí o que diz o texto? Ela teve vontade de comer, o paladar dela, né? Vocês já viram, não é, uma comida gostosa? A gente fica com água na boca, né? Que vontade de comer, né? Ou então sente o cheiro da comida, o olfato. Eu acho que aquela fruta até era cheirosa também. A Bíblia não fala sobre isso, mas ela sentiu desejo de se apropriar daquela fruta. E aí, irmãos, o erro. Ela comeu e desobedeceu. A desobediência que é o pecado, não era o fruto que era o pecado, não era a árvore que era pecado, foi a opção que ela fez. A nossa vida, irmãos, ela se constitui de opções e está na área da sua mente, da sua alma, nesse contexto aí, nesse contexto. Tivemos a oportunidade de mostrar aos irmãos até, né, para a curiosidade dos irmãos, a questão da alma e o corpo e a alma. A alma, ela em certo sentido, né, ela é etérea, ela não é palpável, não se pega na alma. Não é? Como é que alguém pega? Olha, se uma pessoa morrendo, a alma deixa o corpo, ninguém vê a alma sair, né? Porque ela está relacionada ao espírito, é o conhecimento, é essas coisas, é a inteligência. Quem é que consegue prender a inteligência, né? São coisas etéreas. Mas mostramos aos irmãos que há uma glândula em nossa mente, onde se situa, né, a sede do pensamento e das coisas concernentes ao saber e ao desejar, onde está o nosso ego, ali, aquela glândula pode ser tocada, porque ela faz parte do corpo material. E aí, então, estivemos conversando sobre este assunto. Mas queria que os irmãos estivessem atentos para o fato de que Paulo recomenda que conservemos em condições o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, ou espírito, alma e corpo. Que Deus possa nos abençoar. E nesse contexto, irmãos, quero ministrar neste momento a ceia.